Vocês conseguem me ouvir agora? Conseguem me ouvir? Bom, deixa eu começar novamente então. Bom, meu nome é Danilo Ribeiro. Queria agradecer a presença de todos no webinar da AMIMAC Brasil. A gente está propondo hoje o lançamento do equipamento SWJ320EA. É uma data bastante significativa para a gente, porque é a primeira vez que a gente faz um lançamento online de um equipamento. Então, a gente vai tentar passar as informações de forma mais sucinta possível e de forma clara, mas a gente entende que é necessário que os clientes venham conhecer realmente o equipamento fisicamente na medida do possível e com as formas de controle necessárias nesse momento. A gente queria deixar só alguns comentários, primeiramente. A gente está fazendo esse evento sem o uso de máscaras, porque nós estamos num ambiente controlado, um ambiente de mais de 500 metros quadrados, com apenas 2 pessoas. Então, nós estamos mantendo todo o distanciamento e estamos tendo todo tipo de controle possível para que essa pandemia não se alastre. Além disso, eu queria pedir para que todos desliguem o áudio e os seus vídeos, para que a gente possa ter um evento bacana e a gente consiga passar as informações. E por último, eu queria que, caso vocês tenham dúvidas durante a apresentação, que envie essas dúvidas diretamente ao André. O André vai estar respondendo algumas dúvidas no chat. Eu queria aproveitar e pedir para que ele se apresente. Por favor, André. Boa noite a todos que estão me ouvindo. Eu sou André Monar, trabalho aqui na equipe de desenvolvimento no MAC Brasil, já tenho uns 9 anos. E junto com o Danilo, nós vamos apresentar aqui o lançamento, a SWJ-EA 320 para vocês. Então, muito obrigado a todos que estão aí vendo a gente e uma boa apresentação a todos. Obrigado. Bacana, bacana. Vamos lá. A ideia principal é a gente falar um pouquinho da minha formação na AMIMAC, de quem é a empresa, para que todos tenham esse conhecimento sobre a AMIMAC, e depois a gente entra basicamente nas características do equipamento. Então, vamos lá. Como eu comentei, meu nome é Danilo Ribeiro. Hoje eu sou gestor de marketing e produto da empresa, mas eu comecei a minha trajetória na AMIMAC há 11 anos atrás, trabalhando em vendas, visitando cliente, buscando alternativas de negociação. Depois eu passei a gestão de vendas com uma equipe e desenvolvimento de canais de distribuição. E nesse momento eu estou já há 3, 4 anos trabalhando na gestão de marketing, e a gente tem como principal diretriz nesse momento a melhoria da comunicação, da informação, da transparência para com nossos clientes. Então, o que a gente busca hoje é falar sobre produto, falar sobre processo, falar sobre aplicação, através das nossas mídias sociais, através do blog que nós lançamos recentemente, e através dessas lives, desses webinars, para poder cada vez mais conseguir nos comunicar melhor com as empresas que tanto possuem AMIMAC, como têm interesse em algum dia de contar com esse equipamento dentro do seu parque fabril. E quem que é a empresa, né? A AMIMAC é uma multinacional, é uma empresa japonesa. Ela foi fundada em 1975 e nos primeiros anos ela se caracterizou pelo ganho de mercado dentro do mercado japonês, né? Então, com o passar do tempo e com os seus lançamentos, na metade da década de 90, ela passou a ter equipamentos à base d'água e equipamentos solvente, que foi quando permitiu que a AMIMAC começasse a buscar uma globalização maior. Então, ela abriu sua filial nos Estados Unidos, depois ela abriu sua filial na Europa, e em 2009 ela abriu a primeira filial no Brasil, que foi o momento na qual eu entrei na empresa, e localizada em São Paulo, no primeiro momento, e a gente dava suporte para o Brasil inteiro através de canais de distribuição. Com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de se aproximar mais dos mercados e dos clientes,
Então, em 2013, a gente abriu uma filial em Recife, depois nós buscamos alternativa para atender a região sul do país com uma filial em 2017 em Blumenau e em 2018 em Belo Horizonte. E, recentemente, no ano passado, nós abrimos um laboratório têxtil, especificamente para aplicações de impressão de sublimação ou impressão direta, para desenvolvimento de soluções para esse mercado. Ele fica localizado também em São Paulo. E tudo isso mostra o quanto a Mimac ela é globalizada, né? quanto ela está atuante no mundo. Então, ela tem filiais da mesma forma que tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ela tem filial no mundo inteiro fazendo exatamente o mesmo que nós no Brasil fazemos, que é basicamente estar próximo dos seus clientes, buscar alternativas de venda de equipamento, venda de insumo, venda de suporte técnico, garantia, enfim. E nós fazemos isso através das nossas filiais e também através dos nossos canais de distribuição, que hoje atendem basicamente ao Brasil todo. Temos capilaridade hoje para atender nacionalmente cada uma das regiões. Então, é muito importante que a gente esteja cada vez mais perto do cliente. Por isso, essa questão da melhoria de comunicação. Eu gosto bastante de compartilhar essa visão corporativa, exatamente porque a gente está sempre buscando a realização de algo novo e algo diferente. Esse é um dos slogans da Mimac, por conta, basicamente, da sua linha de produto. Então, a gente consegue trabalhar essas questões de aplicações diferentes, aplicações novas, por atender diversos tipos de segmentos diferentes, através das suas soluções, dentro do mercado têxtil, que a gente vai falar bastante sobre sublimação, então, tanto para material esportivo, como para moda feminina, moda masculina, como para impressão direta em tecidos. Hoje a gente consegue fazer impressão em bases naturais, como algodão. Enfim, temos soluções dentro da cadeia têxtil, tanto para moda como para decoração. A gente atua bastante nesse segmento de decoração. Além disso, a gente tem uma linha de produtos que a gente chama de produtos industriais, que são basicamente as impressoras UVs planas e as plotters de corte plano. Então, o objetivo é fazer displays, fazer prototipagem, fazer mock-up de embalagens, trabalhar no mercado de brindes, ponto de venda. E, ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, a Mimac vem se desenvolvendo na questão dos produtos de impressão 3D. Da mesma forma que a gente trabalha as cores na impressão convencional, né, solvente, UV, sublimação ou impressão direta, dentro da linha 3D, a gente tem equipamentos hoje que conseguem fazer até 10 milhões de cores numa impressão. E por último, que é o segmento talvez que a Mimac seja mais conhecida e foi por onde ela começou o seu trabalho, a gente trabalha bastante com a linha de comunicação visual, seja ela backlight, para envelopamento de veículos. A gente sempre busca as alternativas de formas de comunicação. Então, a gente busca tanto através das impressões de solvente para as bases de PVC, como lona e vinil, como também através de impressoras UV com flexibilidade de impressão em diversos tipos diferentes de material. Mas hoje, nosso objetivo é falar sobre um equipamento que tem 3,20 metros de largura e que ele nos possibilita a impressão em grande formato, né? Em grande escala. Então, a gente está falando aqui sobre outdoors, fachadas, sobre a impressão de banners, porém, com a possibilidade de impressão para se ver de perto, né? Através dos vinis em adesivos. Então, vamos lá. A gente está tentando fazer da forma mais breve possível para que no final o André consiga fazer a apresentação do equipamento. Então eu vou passar por algumas características que nós entendemos que são bastante relevantes para o mercado por conta da questão de manter um cliente produzindo, de manter um cliente rodando. A gente sabe o quanto há necessidade do cliente hoje no dia de produção, ele poder buscar formas de entregar seus jobs o mais rápido possível, sem que os equipamentos tenham qualquer tipo de problema de impressão.
Então, vou passar em cada uma desses itens que estão apontados, como cabeça de impressão, pontos variados, velocidade, e a gente, no final disso tudo, passa para o André mostrar um pouco do equipamento produzindo. A gente costuma começar uma apresentação pelas cabeças de impressão, né? Porque normalmente o cliente tem bastante curiosidade de saber sobre esse item. A SWJ 320A, ela trabalha com 4 cabeças de impressão. Elas são escalonadas, então você pode ver que elas são colocadas em 2 linhas diferentes. O objetivo disso é fazer com que o equipamento ganhe produtividade, ganhe produção, que o cliente possa entregar um job mais rápido, que o cliente possa atender uma demanda de produção maior. Então, a gente está sempre buscando esse tipo de alternativa. É um equipamento solvente, e sendo um equipamento solvente, a gente vai falar basicamente sobre a impressão em 4 cores. Então, nós estamos falando aqui de uma impressão que usa cian, magenta, yellow e black. E dentro dessa linha característica que a Mimac tem de buscar a autonomia de produção dos seus clientes, ela desenvolveu um sistema de reservatórios de tinta, de abastecimento de tinta em 3 litros. Apesar dos galões de tinta serem de 2 litros, é possível abastecer o reservatório com 3 litros. Isso permite o quê? Permite um melhor gerenciamento dos custos, permite um melhor gerenciamento do estoque. Eu não preciso ter, de repente, grandes quantidades unitárias de estoque. Eu posso controlar isso de forma mais simples. Isso me gera melhorias de processo dentro da empresa e me gera autonomia de produção. A partir do momento que eu tenho menos troca de tinta dentro do meu processo produtivo, eu tenho menos mão de obra trabalhando naquela troca e eu tenho mais efetividade operacional de trabalho. A gente preza bastante pela questão da qualidade de processo e de produto, então as tintas elas são chipadas. Então, quando eu faço o abastecimento da tinta de 2 litros no reservatório de 3 litros, a partir do momento que eu termino de abastecer, eu tenho que fazer o reconhecimento dessa tinta através de um chip. Por que é importante essa questão do chip, né? O chip me traz diversos benefícios, mas o principal é a rastreabilidade do produto. Ali contém informação do tipo de tinta, da cor, do volume da embalagem, do lote que foi fabricado, enfim. Existe uma série de informações que eu consigo rastrear desde a produção lá no Japão até a chegada da tinta nos clientes finais. Então, caso ocorra algum tipo de dificuldade ou algum tipo de questão operacional com a tinta dentro de algum cliente, é possível, através do controle que existe de processo, buscar informação lá na origem, lá no Japão, até a chegada ao cliente final para entender se alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, a gente entende que essa questão de produto, essa questão de processo é muito importante. E acho que a cabeça de impressão talvez seja o item mais questionado pelos clientes, mas a velocidade do equipamento ela também tem bastante relevância. Particularmente, eu entendo que a velocidade ela é mais importante para a maioria dos clientes para a entrega rápida de um job do que exatamente pela produção total que o equipamento pode fazer no final de um mês de produção. Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns parâmetros de produtividade e nós separamos esses parâmetros em 2 formas. Em produções de lona, na qual os produtos são feitos para serem vistos mais distante, e na produção de adesivos, na qual os produtos são feitos para serem vistos mais de perto. Então, vamos lá. Na questão da lona, o equipamento ele pode trabalhar na resolução de 300 por 900 com 6 passadas, com 47 metros quadrados por hora. Se eu fizer uma análise de uma empresa trabalhando 6 horas por dia, durante 22 dias por mês, a gente está falando de uma produtividade de mais ou menos 6.200 metros quadrados por mês. Quando eu subo
a velocidade, eu reduzo a questão da resolução e do número de passadas. Então, quando eu falo num trabalho aqui com 4 passadas, estou falando de 55 metros quadrados por hora. Quando eu falo de um trabalho de 300 por 600, 4 passadas, eu subo para 74 metros quadrados por hora. Nesse modo de impressão, só para a gente ter uma ideia, usando os mesmos parâmetros, a gente estaria falando de mais ou menos 9.700 metros quadrados por mês de produção. Veja, na minha opinião pessoal, veja o quanto o equipamento é produtivo durante um mês e o quanto ele pode ser importante para uma entrega rápida de um job, né? Então, eu tenho ciência de que a maior parte do mercado, ele não é um mercado de 10 mil metros quadrados por mês de material, mas quase 100% do mercado necessita entrega rápida de produto. O cliente final cada vez mais está pedindo para o gráfico, cada vez mais está pedindo para a empresa de comunicação visual entregar rápido. Então, é bastante significativo esse número de 74 metros quadrados por hora. Como é mais significativo ainda, nós falarmos de 97 metros ou de até 137 metros quadrados por hora. Esse é o modo mais rápido do equipamento, porém nós estamos falando de um trabalho de 2 passadas. Então é importante que a gente tenha entendimento sobre as questões principalmente sobre cobertura de cor e sobre as questões da qualidade que uma impressão de 2 passadas pode entregar. Principalmente para ser visto de longe, é bastante satisfatório, é bem importante, e por isso que é importante que os clientes testem o equipamento para entender aonde que se enquadra melhor a questão da produtividade versus a qualidade. Só como curiosidade, no modo de 137 metros quadrados, a gente está falando de uma produção de 18 mil metros por mês. É bastante significativo. Quando a gente vai para uma produção de vinil, ou seja, uma produção para ser vista mais de perto, vamos entender dessa forma, nós estamos falando sobre uma produção com 16 passadas na faixa de 13 metros quadrados por hora. Quando eu faço um trabalho de 600 por 900 com 12 passadas, estou falando de 24 metros quadrados por hora. Notem que a referência de metragem mês para essa produção de 24 metros quadrados por hora, ela é de 3.000 metros aproximadamente. Ou seja, quando a gente olha para um equipamento de 3,20 produzindo 24 metros quadrados em adesivo, nós estamos falando de produzir 3.000 metros quadrados de adesivo por mês aproximadamente. Lembrando que, para isso, o equipamento tem que estar produzindo na largura total de 3,20 metros. E, para isso, a gente vai ter que trabalhar com 2 bobinas simultâneas, que o André vai mostrar para a gente mais para frente. Por último, o que nós entendemos aqui como produção para vinil, uma produção com 8 passadas, rodando na faixa de 35 metros quadrados por hora. Eu acho bastante importante toda essa questão de produção, toda a questão da cabeça de impressão, mas eu acho muito importante a gente falar sobre os recursos que o equipamento tem para gerar controle de disparos, para gerar controle de qualidade de impressão. Muitas vezes a gente faz a associação de um tipo de cabeça de impressão é bom, outro tipo de cabeça não é, ou um equipamento é bom, um equipamento é ruim. A gente precisa analisar mais a fundo isso e verificar quais recursos cada equipamento tem para que o cliente tenha qualidade do produto que ele vai entregar para o seu cliente. Então, eu queria mostrar alguns recursos que o equipamento tem, que são 3 ou 4 que nós selecionamos como diferencial. Eu vou explicar para vocês aqui, principalmente, alguns que falam sobre controle de disparo e sobre autonomia de produção. O primeiro deles é o MAPS. O MAPS é o MIMAC Advanced Pass System, ou seja, é o sistema avançado de passadas de impressão, né? O sistema avançado que a MIMAC produziu para formar as passadas de impressão. Então, quando eu falo do sistema MAPS, eu estou falando sobre um perfil de impressão que trabalha com pontos dispersos. A grosso modo, a gente brinca que é como se fosse um degradê, mas ela trabalha através da dispersão de pontos. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é reduzir qualquer tipo de marca de passada que o equipamento possa vir a gerar. Vou mostrar um videozinho para vocês que ilustra
o Maps e vou explicando ao mesmo tempo como é que ele funciona. Então, aqui é uma ilustração de uma parte da imagem. Ele trabalha como se fosse um degradê no final da impressão. Isso aqui é só uma ilustração, mas agora vai aparecer um vídeo do lado esquerdo. É uma impressão sem Maps e do lado direito uma impressão com Maps. Notem que é claro que aqui a impressão das 4 passadas ela não está terminada, né? A única impressão terminada é essa aqui, que passou 4 vezes. Então, essa aqui ainda faltaria uma passada, aqui faltariam 2 passadas, e aqui faltariam 3 passadas. Mas notem que aqui você consegue visualizar as marcas. Já quando a gente está trabalhando com Maps, você tem uma suavidade na transferência aqui entre uma passada e a outra. Então, isso diminui muito qualquer tipo de possibilidade de marca quando a gente fala de um trabalho, por exemplo, de alta qualidade. Então, é muito bacana que o equipamento trabalhe com Maps para que se tenha cada vez mais qualidade de impressão. Outro recurso que a gente tem dentro do equipamento, e na verdade, sim, a gente está falando sobre a SWJ 320EA, mas esses recursos eles são convencionais dos equipamentos MIMAC. Os equipamentos trabalham com um sistema de pontos variados. Então, quando eu vou gerar uma impressão, ao invés de trabalhar com um tipo apenas de tamanho de gota, a impressão trabalha com até 3 tamanhos de gota. O que isso me gera na prática, né? Ela reduz o nível de granulação da impressão e ela trabalha melhor o preenchimento das imagens. A partir do momento que eu tenho 3 tamanhos diferentes de gota, eu tenho um melhor preenchimento daquela polegada quadrada, que é o DPI. É importante que o equipamento ele seleciona por si só os tamanhos de gota que ele vai trabalhar. Então, isso, a partir do momento que você define o modo de impressão, o tipo de impressão, ela vai automaticamente usar 3 tamanhos de gota para fazer a impressão. E o recurso que eu acho mais interessante de todos esses que a MIMAC tem, porque ele permite com que o cliente se mantenha em autonomia de trabalho, é o NRS. NRS é a sigla para Sistema de Recuperação de Nozzles, Nozzle Recovery System. Como é que funciona esse sistema de recuperação dos nozzles? Imagina o seguinte cenário, você está fazendo uma impressão de um job que você tem que entregar amanhã e por algum motivo um injetor da cabeça de impressão ele começa a falhar, ele entope e começa a falhar. E essa falha ela está sendo transferida para a impressão. Normalmente, o procedimento que se faz nesse momento é a realização de limpezas. Então, o operador faz as limpezas do equipamento, limpeza operacional, e ele volta a produzir. Porém, esse injetor continua apresentando algum tipo de entupimento e essa falha está sendo transmitida para a impressão. E você precisa entregar esse job no dia seguinte. Normalmente, o cliente aciona uma assistência técnica autorizada e essa assistência ela vai fazer uma visita, vai fazer uma manutenção. Porém, normalmente o lead time de visita ele é diferente do lead time de entrega dos clientes. Por mais rápido que seja o atendimento, muitas vezes você precisa entregar o job no mesmo dia ou no dia seguinte e demanda um agendamento prévio. Então, o que o sistema de recuperação de nozzle permite? Permite que seja feito a verificação dos injetores através de um sistema no painel de operacional, na qual ela vai imprimir uma imagem do material e você vai selecionar o injetor que está falhando e vai falar para a máquina, tal injetor está falhando. Automaticamente, a máquina vai fazer a cobertura daquele injetor usando um outro injetor da cabeça de impressão. Ou seja, eu consigo voltar a produzir sem que haja falha para entregar os jobs que eu estou trabalhando, que eu preciso entregar. Em contrapartida, eu ganho tempo para esperar com que a assistência técnica autorizada possa visitar a minha empresa para verificar os motivos do entupimento daquele injetor. Ou seja, o cliente ele ganha muita autonomia operacional e continuidade dos seus trabalhos. Eu vou mostrar um videozinho ilustrativo de como funciona o Nozzle Recovery, que é basicamente assim, eu tenho um injetor entupido, ele fez a impressão falhando, é um bidirecional, ele continua falhado,
e ele termina o job com uma falha. Quando eu tenho a cobertura de um segundo injetor, eu faço a impressão está falhando, num segundo momento o injetor já cobriu aquela falha. Então eu consigo ter um término de impressão sem falhas de qualidade. Isso para mim é fundamental no dia a dia do cliente para que ele possa realmente entregar os seus jobs com a qualidade que a Mimac preza dentro dos seus produtos. E é muito bacana que a gente está tendo uma evolução do equipamento anterior, e uma das evoluções, o André vai mostrar também na prática, mas uma das evoluções é a questão do painel. Hoje a gente vai trabalhar com um painel colorido, um painel em português, e que ele tem alguns recursos que são bem interessantes da gente pontuar, para facilitar no dia a dia. Então a gente tem bastante visível quando o equipamento está operacional, ele está rodando normal, e a gente tem, ele fica piscando azul, o LED, e quando ele está piscando vermelho, é que aconteceu alguma coisa, pode ter tido qualquer tipo de parada no equipamento. Então ele é bastante visual nesse sentido. Além disso, ele nos mostra a largura do material que está sendo impresso, ele mostra a questão dos aquecedores e a questão dos volumes de tinta que o equipamento tem. Pois o André vai mostrar um pouquinho na prática, olhando para o painel, como é que isso funciona. E ainda, a gente tem alguns outros recursos que são operacionais, que nos chamam a atenção pela questão da simplicidade e da funcionalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da alimentação de mídia na parte de trás do equipamento, a gente está falando de colocar uma mídia de 3,20 metros apoiada em 2 rolos, em 2 cilindros que vão dar sustento a um material de 3,20, a gente sabe o quanto eles são pesados. E para a questão operacional de uma lona de 3,20, a gente está falando de ter uma barra de tensão traseira e uma barra de tensão frontal, e a gente está falando de ter alavancas traseiras e frontais. A alavanca, ela permite que o operador coloque a mídia entre o pláten e os roletes, feche a alavanca para que ele possa ir para frente do equipamento para puxar o material. Então, isso operacionalmente gera um ganho de produtividade bastante importante com relação ou a equipamentos de mercado ou à linha anterior da própria Mimac. E uma outra função bastante interessante que o equipamento tem é um sensor de impacto na cabeça de impressão. Então, imagina o seguinte cenário. A gente está fazendo uma impressão de um material, seja ele lona ou vinil, o equipamento está setado numa certa temperatura e ele pode vir a ondular, seja ele por uma temperatura muito alta, que o material não está resistindo, ou também por ele ter sido colocado de forma incorreta. Ele pode estar um pouco inclinado para um dos lados e pode estar gerando um enrugamento. Então, quando eu tenho o impacto entre o sensor de obstrução da cabeça de impressão com o enrugamento, veja que eu tenho um sensor do lado esquerdo da cabeça de impressão e um sensor do lado direito. Quando eu tenho esse impacto, o equipamento ele para a impressão, ele para a cabeça de impressão. Então, o objetivo é fazer com que a cabeça de impressão seja preservada, que eu tenha o mínimo de contato entre o material e a parte mais sensível de um equipamento, que é a cabeça de impressão. Veja que esse sensor ele fica exatamente ao lado da cabeça de impressão, como se fosse um gatilho. A partir do momento em que ele encosta no material e há um movimento, esse gatilho é acionado e a cabeça de impressão para. E a gente está falando, novamente, né? Tá ficando repetitivo, mas a gente fala sempre sobre produtividade e autonomia. Então, a gente está falando da possibilidade de rodar o material, rodar 2 mídias de vinil ou de lona, independentemente, mas eles têm que manter a espessura, a largura máxima de 1,54 milímetros. Então, assim, é possível trabalhar 2 materiais simultaneamente no equipamento. Vou mostrar um videozinho que elucida isso e mostra exatamente o que esse slide está apresentando. Eu posso rodar trabalhos diferentes para ter ganho de processo, eu posso trabalhar jobs iguais
para ter produtividade, e eu posso trabalhar a questão de tilings, né? Os tilings são os cortes no material para fazer adesivação de uma parede grande, enfim, ou fazer qualquer tipo de produto que necessite encaixes aqui nas impressões. Então, essas 3 formas de impressão nos dão muito ganho operacional e produtivo. Esse vídeo é só para mostrar a simulação aqui de... Ele pode imprimir em 3,20, ele pode imprimir em 2 rolos da mesma largura, ou ele pode imprimir num rolo maior e num rolo de largura menor. Esse vídeo ele é ilustrativo porque ele mostra o equipamento SIJ, mas ele tem a mesma funcionalidade na SWJ 320EA. E por último, para a gente ir para a parte mais interessante, que é o André apresentar o equipamento para a gente, eu queria deixar algumas ideias de consumo de tinta, né? Porque é uma das perguntas que com certeza estão sendo feitas aí no chat. Aqui são 3 referências diferentes. Então, uma referência de uma imagem que tem bastante carga de tinta. Então, aqui, trabalhando a 450 por 900 dpi, 4 passadas, a gente está falando de um consumo de 17 ml por metro quadrado. Quando a gente vai para uma imagem que tem menos carga, tem menos cobertura, a gente está falando de uma impressão com aproximadamente 5 ml por metro quadrado. E quando a gente vai para uma impressão intermediária, né, que tem uma parte mais chapada, que combina com fundo mais claro, a gente está falando na faixa aí de 10 ml por metro quadrado, claro, variando um pouco conforme cada uma das resoluções e número de passadas. E a gente usou uma impressão de 1,35 m por 900 milímetros para ter mais ou menos uma área de 1 metro quadrado. Então vamos lá. Antes da gente ir para a parte da demonstração ao vivo, que o André vai fazer para a gente, eu vou mostrar um vídeo institucional do equipamento, mas eu também queria dizer uma questão. Assim, é a primeira demonstrando o equipamento ao vivo, né? Então, assim, a gente está usando de recursos como uma câmera de um celular. Então, tem N coisas que podem acontecer no meio do caminho, que pode travar, pode dar algum tipo de probleminha. Eu queria pedir para que, se travar a imagem, por algum motivo, para que vocês não saiam da sala, a gente vai tentar voltar o mais rápido possível com as imagens, mas a gente espera que não aconteça nada e que tudo vai acontecer bem. Então, vou deixar um vídeo institucional do equipamento. Quando voltar, a gente já volta direto com o André apresentando o equipamento. Conheça a nova impressora solvente da Mimac, a SWJ 320EA. A tecnologia única da Mimac para impressoras a jato de tinta permite que o novo equipamento reproduza impressões de alta qualidade, mantendo as necessidades de produtividade com uma largura máxima de impressão de 3,20 metros. Disponível com 4 cabeças de impressão que possibilitam velocidade de até 137 metros quadrados por hora. Operação contínua com o novo sistema de abastecimento Mimac com capacidade de até 3 litros. Impressão simultânea em 2 rolos para alta produtividade, que possibilita imprimir diferentes trabalhos de uma só vez. Disponível com detecção automática de mídia, que possibilita verificar as dimensões de cada rolo. Barra de tensão para maior estabilidade. Alta resolução e qualidade de impressão com sistema avançado de passadas Mimac MAPS 4, que dispara gotas dispersas, reduzindo as possíveis marcas durante a impressão.
Disponível também com o sistema de recuperação de nozzles, garantindo alto desempenho durante a produção. Pontos variados possibilitam impressões em alta definição e resolução imbatíveis. Maior funcionalidade e facilidade de uso com software RIP de alta performance da Mimac. Rasterlink 6 Plus. A nova SWJ 320 EA possibilita trabalhos de gigantografia em alta definição com confiabilidade da marca Mimac. Saiba mais em nosso website brasil.mimac.com. Eu vou pedir para o André sentar aqui no meu lugar. Ele vai explicando e eu vou mostrando com a câmera, tá bom? A gente pede desculpas aí pelo ocorrido, mas acho que vocês vão conseguir visualizar os recursos aí do equipamento. Vamos lá, André, vamos fazer dessa forma. Então, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo agora um pouco mais claramente. Eu vou falar um pouco de diferencial sobre o equipamento SWJ, tá? Antigamente a gente tinha o modelo S4 e S2, eles vinham com 2 e 4 cabeças. Esse novo equipamento não tem essa disponibilidade, são apenas 4 cabeças escalonadas. O que diferencia muito esse equipamento é que ele parece até um equipamento dos menores que a gente tem, ele tem sensores na máquina inteira. Tá? Então, nós temos sensores de tampa, sensores de cabeça, nós temos sensores de leitura de mídia. Tá? Um deles aqui, por exemplo, essa tampa, ela não poderia nem estar aberta trabalhando. Nós fizemos aqui uma mudança aqui no equipamento só para deixar a tampa aberta. Eu estou enganando que ela está trabalhando com a tampa fechada, porque é um diferencial dela. Você abriu a tampa, por exemplo, o operador está ali, abriu, quer olhar, ele está desatento, colocou a mão ali dentro, abriu a tampa, ela para de trabalhar. Tá? Ela vai parar o trabalho para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Tá? Outro diferencial que nós temos aqui, nós temos embaixo aqui da mídia, nós temos sensores de mídia. Ou seja, eu estou trabalhando com 2 mídias diferentes e acabou, por um acaso, uma delas, a máquina vai me avisar e ela vai parar, mesmo estando com 2 mídias diferentes. Tá? Eu tenho sensor na cabeça de impressão para dar para batidas, então, ou seja, qualquer batida ali vai estar um pouco escuro porque é lá dentro, mas aqui eu tenho um sensor ali na cabeça, semelhante às máquinas menores, ou seja, qualquer ondulação do material que tiver, ela vai parar, ela vai travar, ela não vai danificar o carro, danificar a cabeça por algum motivo. O Danilo está indo aqui para a parte de trás do equipamento. Na parte de trás do equipamento, nós temos alguns diferenciais que são, por exemplo, a alimentação separada de rolos. Então, eu tenho ali 2 adesivos já alimentados no equipamento, 2 adesivos separados, e a lona de 3,20 já no equipamento também. Então, ou seja, uma troca de trabalho é muito rápida. A gente não precisa ficar o operador ali, troca material, coloca material, tira material. Então, eu consigo ou só trocar e continuar imprimindo o adesivo, ou parar o adesivo, deixar ele na máquina ali onde ele está e continuar imprimindo com uma lona. Então, isso agiliza muito bem o trabalho. Esta tampa de alimentação aqui da parte traseira também contém um sensor, então, ou seja, caso o operador abra essa tampa durante o trabalho para fazer alguma coisa, verificar alguma coisa, ela vai parar de trabalhar, tá? Ainda aqui na parte de trás, nós temos aqui o tanque de 3 litros de abastecimento. Então, além do chip, ele ainda tem uma balança nele mesmo, ele tem um peso nele mesmo. Você, quando coloca, acho que no vídeo não dá para aparecer muito, mas ele tem um nível, ele vai mudando o nível de tinta, ele vai te avisando mais ou menos quanta tinta ele está. E vindo aqui para a parte da frente, um outro diferencial muito grande da máquina é o painel ser colorido, tá? Esse painel ele tem muito mais informação do que você tinha antes nos painéis anteriores, tá? Então agora eu tenho aqui informação de tinta separado, tem informação do meu tanque de tinta restante ali do resíduo, eu tenho informação aqui dos heaters, né? Então eu tenho 3 heaters, os 3 aquecedores no pré, no print e no pós, você consegue separadamente ajustar eles, cada um.
Temos outras informações que eu não vou adentrar tanto aqui no painel, até porque ela está em modo de espera ali com o material para ser impresso. E aqui na parte da frente, a única coisa que eu mostrei, mas eu acho que vocês não viram muito, é a barra aqui esticadora, né? Essa barra que eu tenho tanto ela na frente quanto ela na parte de trás, tá? E para a gente poder manter uma estabilidade de impressão, manter a estabilidade da mídia, sempre estando ela retinha, sempre estando com um material com qualidade. Eu dei ênfase aqui em alguns arquivos mais chapados e fotos, né? Então, por exemplo, você pode estar rodando 2 campanhas diferenciadas, a imagem que estiver rodando nela não tem problema, pode ser totalmente diferente uma da outra, desde que seja o mesmo material e a mesma espessura. Agora eu vou voltar aqui para o Danilo e as perguntas que vocês tenham, caso tenham algumas dúvidas. Peço desculpas novamente ao problema do som que a gente teve, mas tendo interesse no equipamento, querendo conhecer o equipamento, a Mimac aqui tem um showroom aberto para vocês, podem estar agendando com o comercial, trazendo o material de vocês, o arquivo que vocês queiram rodar, ou não tem tempo para vir, é longe, vocês podem estar mandando material também para a gente rodar nas resoluções que vocês pedirem, eu mando de volta com consumo, com quanto gastou, para poder conhecer melhor o equipamento aqui, lançamento da Mimac. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, espero que tenha dado para ver alguma coisa com relação ao equipamento. A gente pede desculpas realmente. O improviso, né? A gente está aberto a perguntas, mas não vale perguntar o que aconteceu com o microfone, porque a gente não sabe. Mas a gente ensaia N vezes bastante, faz, enfim, vários testes e não tivemos muitos problemas. Inclusive, o Congonhas está fechado aqui, o aeroporto de São Paulo, praticamente, né? Quase não tem voo. Durante a apresentação passam uns 3 aviões, né? Mas tudo bem, faz parte. Acho que, como qualquer live aí, a gente tem que relevar e tem que buscar alternativas de improviso. Espero que não tenha ficado nenhuma questão no ar que não tenhamos conseguido explicar. Como o André disse, o showroom está aberto para fazer as demonstrações de forma ordenada. Então, a gente tem hoje um número limitado de pessoas, mas está aberto para receber visitas. Como a gente acabou prolongando um pouco mais o tempo, eu vou responder 2 perguntas aqui bem rápidas, o André vai me ajudar com uma delas. A questão dos materiais que o Eduardo está perguntando, a questão dos materiais que são possíveis de rodar no equipamento. Por ser um equipamento solvente, ele basicamente vai reagir a mídias de PVC. Então, eu tenho o básico da lona e o básico do adesivo vinil, ou eu tenho qualquer tipo de material que seja tratado com PVC para receber a impressão solvente. Isso existem tecidos que são tratados, existem papéis que são tratados, existem BOPPs que são tratados solvente. Caso o cliente necessite de materiais diferentes, a gente passa a recomendar o equipamento da linha UV. E a espessura máxima de impressão é 1 milímetro, que para essa linha de materiais rolo a rolo, à base de vinil, é bastante suficiente. A outra pergunta que a gente tem aqui é a questão da resolução máxima. Quem pergunta é o Henrique. A gente está falando aí de uma resolução de 1.200 dpi, que para um equipamento como esse é bastante incomum, né? Não é muito convencional os clientes rodarem nessa resolução. Porém, como é um equipamento que está nos mostrando bastante flexibilidade para imprimir, inclusive, vinil, é possível, de repente, para um trabalho mais de decoração, um trabalho para ser visto mais de perto, poder ser feito algum trabalho com mais resolução. A gente tem mais 2 perguntas aqui, do Nilson e do Bruno. O Nilson nos questiona o valor da máquina e o valor da tinta. Nilson, eu vou te pedir para que a gente responda isso de forma direta para você, de alguma forma, pelo seguinte: daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, esse vídeo pode estar sendo visto por alguém
e esses preços podem ser completamente diferentes conforme a variação cambial, pode ser para cima, pode ser para baixo, e a gente pode estar colocando uma condição aqui e depois as pessoas poderem usar esse vídeo com o objetivo de ter algum tipo de benefício. O Bruno nos questiona o valor do custo do metro quadrado. É a mesma coisa, a gente passou ali os mLs, né? Então, a gente tem que pegar o ml e multiplicar pelo preço do ml da tinta. Então, se eu fizer essa conta agora, eu vou estar te passando um preço de tinta que pode daqui a 6 meses, 1 mês, sei lá, 3 meses, conforme a economia do país está andando, a gente não pode, de repente, se comprometer com esses preços. Então, todas as condições de venda, seja da máquina, seja de insumos, a gente vai pedir para o comercial entrar em contato com cada um para passar os preços atuais. Eu queria... O André está respondendo algumas coisas no chat ainda. De qualquer forma, a gente tem os contatos de todos salvos aqui durante a apresentação. Então, a gente vai fazer contato posterior com todo mundo, respondendo as dúvidas. E eu queria deixar o meu contato, agradecer primeiro, né? Acho que acabou sendo possível de entender um pouco sobre as funcionalidades do equipamento. A gente pede desculpa, tinha preparado um pouco diferente, mas no final das contas o André conseguiu passar um pouco do conhecimento dele. É realmente um pouco, ele tem muito conhecimento a agregar, então fica o convite de novo para que vocês venham testar o equipamento. E ficam os meus contatos para dúvidas, para sugestões, e visitem as nossas mídias sociais, que a gente está fazendo um trabalho bem bacana de conteúdo, um trabalho buscando fazer com que o mercado tenha cada vez mais informação, não somente sobre equipamentos, mas principalmente sobre produtos e processos que os equipamentos podem gerar dentro das suas empresas. Fica o meu boa noite, o meu obrigado, e que vocês todos fiquem bem. Obrigado, até mais.